Meus irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada da Nova Almeida Atualizada, Gálatas, capítulo 1, verso 4, que diz assim: as Santas Escrituras, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que ela nos encha o coração, que ela alcance os corações dos irmãos e também de todos aqueles que estão ligados conosco nos canais do YouTube e do Facebook. Pai querido, muito obrigado, Senhor, e ilumina nossas mentes, para que venhamos a falar somente aquilo, Pai, que vinha de Ti. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos, eu tiro a frase do texto Mundo Perverso. Meus irmãos, em João capítulo 1, verso de número, capítulo 15, verso de número 18, diz as seguintes palavras: se o mundo odeia a vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. O inimigo nos odeia. O inimigo, amado, depois que fez o que fez com o homem, quando apareceu ali para o casal Adão e Eva, o homem vira pecador. E o pior de tudo, amado, o inimigo o tornou mais perverso, né? Ele vem seduzindo o mundo, amados, de tudo que é contrário à verdade, ao contrário do que é, amados, a moral, o poder, o pudor da vida das pessoas. Amados, não é fácil nós ouvirmos no dia a dia pela mídia o assassinato de moças e de rapazes vitimadas por crimes, muitos de drogas, outros irmãos de questões de dinheiro, de questões outras. Isto vem, amado, nos chamando a atenção da perversidade do mundo, amado. E eu quero, nesta oportunidade, amados, falar sobre este verso. Primeiro, o pecado destrói o homem pecador. O pecado, amado, veio com toda a força e pegou o primeiro homem que se tornou pecador, passou para toda a sua descendência, e todos foram vitimados pelo mal perverso. Veremos um pouco mais na frente sobre esse tema, amados. O pecado destrói o homem pecador. Em segundo lugar, nós vamos falar, meus irmãos, sobre a raiz do pecado, amados. O homem pecador tornou o mundo perverso, como nós podemos ver hoje. Podemos, amados, ver uma ordem mundial para ir contra a igreja do Senhor Jesus, amados, na sanha da maldade do homem pecador. E por essa razão o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para eliminar os males que afrontam o homem
que puxa o homem para a morte eterna. Vamos ver, amado, um pouco mais sobre a raiz do pecado. Em terceiro lugar, amados, o prejuízo do pecado, o mundanismo, amados, moderno, vem enganando ao homem pecador, oferecendo o melhor conforto, o melhor entretenimento e a melhor performance na vida para alcançar os melhores resultados, seja quaisquer, em qualquer área. O homem faz tudo para chegar primeiro, tudo para quebrar os recordes, tudo para estar na frente, tudo para ser um ídolo ou coisa assim. Então vamos ver nesta noite, amados, o pecado destrói o homem pecador. O homem, ao pecar, ele se enganou, ele pecou contra ele e ele pecou contra Deus. Ele pecou contra o homem, quer dizer, contra nós, que viemos do homem pecador. Os desdobramentos vêm de gerações em gerações, meus irmãos, né? Desde a primeira geração adâmica até os dias de hoje, só temos uma central de gerações, a do homem. E Deus fez questão de abençoar uma geração que descendia desse homem Adão e amaldiçoar outra geração que descendia desse homem Adão. Meus irmãos, é muito forte, amado, o pecado que destrói o homem pecador, amados. Das gerações, e como nós estudamos hoje na escola dominical, da falta de conhecimento do homem de Jesus. O homem não conhece a Jesus, amados. Ele não tem esse conhecimento na sua consciência, amados. Na consciência da verdade, para poder reagir, meus irmãos, contra o pecado, contra as tentações, amados, do inimigo. O inimigo, amado, chamado de diabo, ele, amados, é quem induz o homem pecador para ele se afundar na maldade, amados, e ser destruído um pouco mais na frente. Inclusive, o homem se destrói, né? O homem destrói a si mesmo. Geralmente parece que tudo vai bem. Parece que tudo vai bem, né? Parece que tudo vai bem, né? Vai dando tudo certo, né? Mas no final, quando cai a ficha, que o homem vê as besteiras, maldades que ele fez por conquista de uma posição, amado, da sua própria vontade, amado, ela não se sustentará, amados, até o fim, porque no final vem a morte eterna. O pecado destrói, amado homem. O mundo perverso, amado, como diz as Escrituras, jaz no maligno, exatamente pela ação do inimigo contra o homem pecador, amado. Ele parece que o empurra para o desastre, parece que ele o afoga nas águas, parece que o pecado, amado, tem uma ação nefasta na vida do homem. Em segundo lugar, a raiz do pecado, amado. O homem, ele traz consigo a raiz do pecado pela desobediência do homem a Deus. E tem se tornado para ele um grande desafio, amados,
para poder arrancar de dentro do coração dele essa chaga do pecado na sua vida, este mal perverso, amado, que foi estabelecido no homem que se tornou homem pecador. Mas só a mensagem da Boa Nova, só a mensagem de Jesus Cristo pode alterar o quadro do estado de pecado do homem e levá-lo a se tornar um perdoado e uma nova criatura para poder viver uma vida nova, diferente, para viver e aguardar a morada eterna de Deus. Quanto mais o homem pecador se entrega ao pecado, irmãos, ele vai ficando sem saída, amados, não tem como mudar a situação. Ele é um caído, que vem desde o primeiro pecado, amado, não conhecendo a verdade. Infelizmente, o destino deste homem pecador, que não se arrepender dos seus pecados, se não se voltar para Deus, amado, ele haverá de arcar com a morte eterna. Esse é o fim de todo que rejeita Jesus. Amados, quando o homem pecador, ele ouve o Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem do perdão, quando ele se arrepende, quando ele crê em Jesus Cristo, amado, esse mundo perverso se acaba. Tem um fim na vida dele, nada mais poderá atrapalhar a sua vida. Ele passa a ser um homem não mais pecador, ele passa a ser um homem espiritual, que nasceu de novo, que nele penetrou o Espírito Santo de Deus e ele se tornou nova criatura. E por último, meus irmãos, o prejuízo do pecado. O diabo, o inimigo, tentou Adão via sua mulher de todas as formas, amados, para trazer esse prejuízo que respingou em cada um de nós, toda a nação e todo o povo que descendeu de Adão, amado, traz chamuscado o pecado do perverso. E o homem passou a conhecer os piores prejuízos da sua vida, amado, que foi a primeira coisa, a morte espiritual. Com a morte espiritual, ele conheceu a condenação da sua vida, a morte eterna. São os prejuízos, amados, que o pecado causa no homem. O pecado, amado, vem minando o homem pecador, amado, que se encontra, meus irmãos, emaranhados, amado, nas teias do inimigo, que não consegue enxergar a verdade, amados, que vai passando por ele o tempo todo na sua vida, e ele ouve o Evangelho e ao mesmo tempo não dá a mínima atenção à palavra de Deus. E quando alguém o peita, quando alguém o aborda, ele diz amanhã, e depois ele dá uma resposta diferente. Meus irmãos, ele não percebe o homem que está chegando na reta final, que não há mais tempo para ele mudar a situação dele. O homem precisa mudar a sua vida. O mundo, amado, é mau e influencia a negligência daqueles que são iludidos, irmãos, com o modernismo, até mesmo os que frequentam a igreja, meus irmãos, mas que não têm compromisso nenhum com a libertação da escravidão do pecado, amados, para exercitar o seu testemunho verdadeiro, como seguir a Jesus Cristo, amado, e reservar na sua vida a prioridade, amados, para que tudo que
Ele venha fazer pela fé, amados, que seja feita em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a igreja em seu nascedor foi provada, amados, com os efeitos maléficos do mundo, desse mundo perverso, que deseja afastar os cristãos irmãos do caminho da fé e da história, amados, que se repete. Meus irmãos, quantos cristãos não têm conhecido a doutrina e a vida cristã, amados, do convívio da igreja cristã, amados, e vem nesses últimos tempos fiando? Isso é um sinal da volta de Jesus. O esfriamento da fé das pessoas, principalmente dos crentes, são indicações da volta de Jesus. Irmãos, eu quero concluir contando o seguinte, que eu ouvi de uma ilustração. Meus irmãos, antigamente, entre os gregos, existia uma competição. Essa competição, os corredores, eles pegavam uma tocha acesa e quem chegasse em primeiro lugar, uma tocha acesa, né, era campeão. Seja lá quem fosse, 5, 6, 7, 10. Mas, irmãos, muitos fizeram, sabe como? Correram para chegar primeiro, e aí o que aconteceu? A tocha se apagou. Ele pôde até chegar primeiro do que todos, mas ele chegou com a tocha apagada. Meus irmãos, só com a tocha acesa, amados, na vida espiritual de um crente, amado, é que ele alcança a vitória. Ele se livra do perigo, dos prejuízos, amados, que acontecem com este mundo mau, com este mundo perverso. É uma vida cristã dedicada a Deus, vivendo uma vida com Deus. Que Ele nos abençoe.